O que muda em nós quando muda o mundo? Quando fronteiras se dissolvem? Não só as geográficas, mas também aquelas que delimitavam padrões de comportamento, hierarquias e até mesmo valores. Caminhar num terreno tão amplo, tão livre e repleto de novas possibilidades, como é o do nosso mundo contemporâneo, tem provocado profundas transformações em nossa maneira de ser, de viver e de se relacionar. Essas novas configurações estariam também transformando a nossa maneira de sofrer. Nessa série do Café Filosófico, o sofrimento humano nos tempos atuais. Quais são as queixas que estamos levando ao divã? Será que o modelo psicanalítico de Freud, no século XX, ainda dá conta de nossas aflições contemporâneas? Neuroses, ansiedades, compulsões são palavras que nos rondam e nos assustam. Parece que escaparam dos manuais de psiquiatria e invadiram o nosso dia a dia, nos fazendo sentir muito vulneráveis. Estamos? Patologias atuais é um tema, né, amplo demais, então que eu vou me concentrar em três pontos. Né? O primeiro, tentando mapear, né, esse cenário da contemporaneidade, pensando sobre o que se convencionou chamar medicalização e patologização de comportamentos normais, quer dizer, pensar, né, se a gente ampliou demais a esfera, né, do que é patologia e reduziu o campo do que seria normal, né, restringindo um pouco esse campo e qualquer comportamento, né, da vida afetiva de todos nós que poderia ser considerado normal tempos atrás, hoje em dia pode encontrar lá uma classificaçãozinha, né, nos manuais de psiquiatria. Então, falar um pouco sobre isso, entrar depois na questão do pânico e das compulsões e finalizando falando dessa questão, né, das ferramentas do analista. Né? Então, começando nesse primeiro ponto, né, não sei se vocês sabem que essa categoria, né, de pânico, de fobia social, é uma categoria que surgiu, né, nos anos 80 com o DSM-3. Né? O DSM, para quem não sabe, é um manual da Associação Psiquiátrica Americana. E ele, de início, ele era um manual para pesquisa. E depois ele foi se tornando um manual de uso prático mesmo. Né? E ele tem uma grande influência, né, enfim, de modo geral, na forma como a gente encara essas categorias. Né? Para vocês terem uma ideia, né, o DSM-1, que surgiu em 1950, 1952, ele tinha 130 páginas, algo assim. Né? O DSM-5, que saiu há um ano atrás, ele tem 947 páginas. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né? Quer dizer, mais de 800 páginas, né? Em 60 anos. Né? Então, muita coisa mudou no mundo, ou então a gente também, né, um pouco de cada, né, ou a gente está também tendo essa compulsão, talvez, a categorizar, né, para a gente brincar com esse termo, né, da palestra de hoje, né, a categorizar o sofrimento humano, enfim, o comportamento humano. Todo mundo aqui, se a gente pegasse, né, o manual e resolvesse listar, né, os critérios, tenho certeza que todo mundo estaria encaixadinho em alguma coisa, ou mais de um. É muito fácil a gente entrar em algum critério, né, porque mudou um pouco essa maneira de definir, e hoje, né, mais diagnósticos estão sendo feitos. Né? Então, não sei se vocês conhecem, mas siglas como, né, TAG, TDAH, TOC, TEPT, né, se tornaram, né, termos de uso quase, né, cotidiano. Né? As pessoas se apresentam, às vezes, dessa forma. Né? É comum você ver as pessoas chegando no consultório dizendo, né, oi, eu sou bipolar, né? Eu sou
Ou então, e às vezes até brincando, né? Você tem, não, fulano, isso adolescente faz muito. Ela é bipolar, ela fez isso, falou isso hoje, falou isso depois, quer dizer, virou um termo, né, mesmo do cotidiano, né? E às vezes eu já recebi uma adolescente que dizia assim: eu sou bipolar, a minha amiga tem TAG, a outra é depressiva. Aí, assim, de onde isso, né? De onde isso veio? E aí ela disse, algumas tinham recebido de fato esse diagnóstico de um psiquiatra e outros tinham se autodiagnosticado, claro, pela internet, né? E por listas, né, que parece que aquelas listas, né, de revistas que também, né, incluindo isso, você é deprimido, você tem, né? E isso se torna, de alguma forma, isso é tranquilizador para essas pessoas. Isso tem algum significado, né, que a gente tem que entender qual a função disso, mas descobrir alguma causa exterior para um mal-estar parece mais confortável, mais tranquilizador do que, né, tentar pensar que outras, né, o que essa pessoa tem a ver com, né, isso que, com essa nomenclatura, o que isso, né, de fato significa, né, para essa pessoa. Dizer eu sou bipolar, ou eu sou, né, eu sou, né, é uma coisa que tem um status de identidade, né? Então, a gente tem uma grande discussão, né, no meio psi, né, na psiquiatria, na psicologia, enfim, no meio psi em geral, né, se não se trata justamente de uma medicalização, de uma patologização de, né, situações. Um bom exemplo é o luto. Né? O luto, a gente está habituado, né, a pensar, sei lá, o luto é muito variável, muito pessoal, mas um ano, né, depois passou-se para 2 meses, agora são 2 semanas. É uma coisa que não tem mais tempo, né? Você não pode prantear também, né, a perda, lidar com a perda, né, de um ente querido, 2 semanas, né? É claro que isso não é assim, né? Tem lá uma notinha dizendo, olha, mas tem que avaliar. Mas é muito curioso, né, que surja, né, essa ideia, né, de que a partir de 2 semanas você precisa, você já considera, né, que isso é um sintoma depressivo, né? Tem um texto de um antropólogo, de um psiquiatra chamado Arthur Kleinman, em que ele fala justamente da perda da esposa dele, uma companheira de 46 anos, e prestes a completar 1 ano dessa perda, ele se dá conta que ele tem ainda os mesmos sintomas. Não é surpreendente que quanto mais próximo eu esteja do primeiro aniversário do meu luto, eu ainda sinta tristeza às vezes e abrigo um sentimento de que parte de mim foi perdida para sempre. Essa dor fez parte da lembrança e talvez também da reconstrução. O que significaria reenquadrar esses significados como sendo de ordem médica? A nova geração de jovens e adultos, que afirma ter sido remodelada pela internet e pelo resto dessa era transformacionista de engenharia e tecnologia aplicada, pode não precisar mais ou não querer mais o sofrimento do luto para afirmar sua humanidade, resgatar seus valores mais profundos e enquadrar sua experiência coletiva e pessoal da perda. Eu sempre imaginei que se algo assim acontecesse, haveria uma perda daquilo que é humano. E Freud dizia isso, né? Dizia que o luto ele é um trabalho, né? Ele é alguma coisa que exige essa introspecção, esse recolhimento, né? Não é alguma coisa que pode ser feita assim de maneira expressa. Mas acho que tudo isso, né, é importante, né, para a gente poder ter uma certa visão crítica, né, em relação a essas, né? Não estou dizendo que tudo está errado, mas a gente pensar o porquê disso, né? Não é condenar necessariamente esses movimentos, mas é pensar por que isso está surgindo dessa forma, né, hoje em dia. Outros autores também que trabalharam essa questão, em especial em relação à depressão, né, Horowitz e Wakefield, por exemplo, eles falaram que o que aumentou foi a quantidade de prescrições de antidepressivos, a quantidade de pessoas que procuram, né, esse tipo de tratamento, né,
com essa busca de diagnóstico, e também um número de artigos científicos e também na mídia em geral sobre depressão, né? E que dá essa ideia de que houve um aumento muito grande da depressão, que não necessariamente seria isso. É importante reconhecer que até pouco tempo atrás, dois grandes tipos de caso que manifestavam os mesmos sintomas eram nitidamente distintos um do outro. O primeiro, a tristeza normal, ou tristeza com causa, era associado a experiências de perda ou outras circunstâncias dolorosas. A atitude mais comum era oferecer apoio, evitando confundir a tristeza da pessoa com doença. O segundo tipo de caso, tradicionalmente conhecido como melancolia ou depressão sem causa, era um transtorno médico. Os sintomas surgem apesar de não haver motivo para tanto na vida do paciente. Esses casos eram relativamente raros. Do nosso ponto de vista, houve um aumento contínuo no número de diagnósticos com base numa definição relativamente nova de transtorno depressivo, que é falha, e que, combinada com outros desdobramentos da sociedade, expandiu drasticamente o domínio do suposto transtorno. É uma pressão que a gente tem, né? Como se essa ideia de normalidade que tivesse encurtado, né? E essa busca de alguma coisa, né? Que evidentemente é inatingível, né? Mas que é uma busca dessa tal felicidade suprema, dessa tal completude, né? Não sei se vocês sabem que a definição de saúde da OMS, da Organização Mundial de Saúde, é estado de completo bem-estar físico, mental e social. Não necessariamente ausência de doenças, né? Alguém é saudável, né? Aqui, né? Estado completo de bem-estar físico, mental e social, né? Aí fica todo mundo o quê? Eu tenho que comer tantas frutas e legumes e tenho que fazer tantos exercícios e tenho que tomar tantas vitaminas, quer dizer, eu tenho que, né? Que começa a tomar conta da gente. Evidentemente, a gente faz tudo, não chega a tal bem-estar completo físico, mental, social, e aí ficamos frustrados, deprimidos, aí sim, né? Aí vem essa depressão, né? Deprimidos, insuficientes. Se eu não atingir, é quase também um pouco de vergonha, né? Eu não fui capaz de atingir, mas uma certa ideia de que alguém né? Isso é propagandeado, isso, né? Então, alguém deve ser, né? Eu não estou sendo. Né? Eu estou me sentindo insuficiente, estou me sentindo, né, fora, né, desse jogo. Né? E isso, evidentemente, traz, né, muita dor. Né? Agora, também, né, vale lembrar que essas concepções, né, a respeito de se hoje, né, a depressão, né, que tinha o nome de melancolia, né, para a psicanálise, né, é um a menos, né? Por exemplo, na antiguidade, ela já foi, em outros momentos da história também, já foi considerado um a mais, um sinal de genialidade, um sinal, né, de algo especial. Né? Então, a gente pensar que, né, de acordo com os valores, né, da cultura, isso também vai mudando a nossa percepção. Né? Claro que não exatamente, né, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para não ser uma ideia de uma causa, né, que produz um efeito, assim, como se fosse uma relação muito direta, assim, muito... Não é assim, mas certamente os nossos valores, né, vão mudando e a gente vai tendo outras percepções, né, a respeito dos nossos sentimentos. O sujeito contemporâneo, na impossibilidade de responder aos ditames desse super-eu cultural, mergulha na sensação de ineficiência, inoperância e impotência. Sua queixa agora reside na culpabilidade, não mais por não conseguir renunciar, e sim por não poder fazer face às demandas de êxito, através das quais ele terá seu reconhecimento pela constelação social e afetiva que o cerca. No próximo bloco... A angústia, ela é um sinal, né? Ela é um sinal que indica um perigo possível, um perigo iminente. Não tem sido incomum em rodas de amigos ouvir relatos sobre alguém que teve ou está sofrendo com a síndrome do pânico. Parece ser algo que está sempre à espreita. Na esquina, no cinema,
que pode surgir num momento qualquer, do dia ou da noite. Será que esse tipo de transtorno é novo, nunca existiu? Ou está ligado à maneira como vivemos? Então, entrando um pouquinho, né, nessa questão da ansiedade propriamente dita, né, o transtorno do pânico, e ele faz parte dos transtornos de ansiedade, né, de um modo geral. E ele tem, né, como característica, né, acho que talvez isso seja até de conhecimento de todos, mas enfim, ele tem como característica principal ter um início, né, súbito, um início que a pessoa não consegue fazer uma correlação entre o que ela está vivendo naquele momento e o surgimento, né, daquele ataque de ansiedade preocupado, mexer mais nesse microfone, né? E ele tem, né, ele vai subindo, tem um pico, né, mais ou menos em 10 minutos, depois isso desce e ele é acompanhado, né, por sentimentos, por manifestações físicas, né, muito intensas, né, como sudorese, taquicardia, né, dor no peito, sensação de morte iminente, né? Então, sensações de que, enfim, alguma coisa muito ruim, muito grave vai acontecer, uma necessidade urgente de fuga dessa situação. Tanto que, por exemplo, a agorafobia, que é um outro, né, transtorno que tem a ver com com medo de lugares públicos, né, vai ser quase como uma consequência, né, de uma crise de pânico, né? Quer dizer, evitar que essa crise apareça novamente, você começa a ficar cada vez mais recluso, né? Então, esses ataques, né, para caracterizar, né, o transtorno do pânico, esses ataques têm que aparecer de maneira inesperada e eles têm que ser para a pessoa, né, incompreensíveis, inexplicáveis, né? E já a fobia simples, ela teria já um objeto, né? Ela seria algo específico, né? Tem medo de alguma coisa, é muito mais fácil evitar, né? Tem medo de cachorro, né? Eu posso evitar cachorro. O cachorro condensa ali uma série de coisas, mas é fácil. O pânico, não, ele me assalta, né, de uma brutalidade, eu não tenho como evitar essa crise, né? Eu começo a ter medo de ter a crise, né? Até nessa categoria ser inventada, a psiquiatria e a psicanálise caminhavam mais juntas nesse sentido, né? Nas primeiras versões, por exemplo, né, do DSM, a versão 1, 2, né, a descrição que o Freud dava de uma categoria que era a neurose de angústia, ela era basicamente a mesma descrição de pânico. O que ele diz lá sobre os sintomas é muito parecido, em 1895, muito parecido com os sintomas de pânico de agora, né? Então, não é que isso não existiu, né? Pânico, fobia, obsessão, compulsão, tudo sempre existiu, né? A gente sempre teve descrições desse tipo. A nossa pergunta é, será que isso tem aumentado de fato? Não tem aumentado? O que teria levado, né, se é que há um aumento, né, a essa observação de que a gente teria mais casos, né, nesse sentido? Freud tem 3 teorias da angústia, né? Essa primeira teoria que vai ser muito mais ligada a um excesso, né, de excitação que não pôde ter um escoamento, né, apropriado, não pôde ser eliminado de maneira apropriada. Uma segunda, né, que é a teoria de que o recalque, né, que, enfim, é uma palavra também que todo mundo conhece, mas, no fundo, né, como um mecanismo, né, de defesa, de tirar, né, da consciência, né, alguma coisa que causa, enfim, mal-estar, né, você precisa tirar, né, para evitar esse conflito, tirar essa ideia, né, da consciência, que esse recalque, né, o fato de você não dar livre vazão, né, a um desejo, por exemplo, produziria mal-estar. E a terceira teoria é que a angústia ela é um sinal, né, ela é um sinal que indica um perigo possível, um perigo iminente, né? E ela tem uma função protetora, né? Ela é quase como uma vacina, né? Ela vem em pequenas doses, né, para você se preparar para o perigo, né? Para você poder não ser pego de surpresa, justamente como é a situação, né, do pânico, né? Claro que o pânico ele não é uma angústia sinal, né? Acho que isso fica claro, né? Ele é, né, um ataque de angústia, uma crise, né? Mas, no fundo, né, por que eu estou
falando dessas teorias, né, para dizer que, no fundo, a experiência subjacente, né, a toda a expressão da angústia em Freud é uma experiência de desamparo, né? É como se, de alguma forma, o desamparo ele ficasse, a pessoa tomada, né, por uma situação de tamanho desproteção, se sentindo muito desamparada, né? A angústia, de alguma forma, invade, toma conta, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma crise de pânico, é muito notável isso, né? Que não adianta palavras, né? Não adiantam palavras, não adiantam metáforas, né? O que é fundamental uma presença concreta, uma presença de alguém, enfim, que, né, tem ali em que você deposite confiança, em que você deposite alguma segurança, que vai fazer às vezes de alguma forma dar conta dessa situação extrema, né, de ansiedade. Então, essa repetição que a gente vê, né, por exemplo, no pânico, né, isso é um exemplo, tem outros exemplos que a gente pode tomar, mas essa repetição, os ataques acontecem, eles se repetem, mas o sujeito não tem a impressão de que ele está aprendendo nada com um novo ataque, né? É sempre uma nova surpresa, é sempre como se fosse o primeiro. Essa repetição é uma busca de tentar integrar, de alguma forma, de tentar se apropriar de um vivido, de um sentimento que não está encontrando algum lugar, né, dentro da gente. Só que isso fracassa, né? Essas repetições elas não levam a essa integração, né? Elas por si só não levam a isso. Então, a gente tem que pensar que é preciso, talvez, fazer esse caminho para que isso, eventualmente, possa encontrar um outro lugar, né? Então, é só para a gente não ter essa ideia de que o pânico é uma descarga de excitação pura e simplesmente, mas é quase como uma tentativa de simbolização, é uma busca de tornar aquilo, né, mais subjetivado, né, subjetivar esse desamparo, tá? Que, no fundo, tem muita relação também com a temática da morte própria. No próximo bloco... Obsessões são o quê? Freud se apropriou do mito grego do Édipo para pensar os sentimentos conflituosos na relação pai, mãe, criança. O complexo de Édipo, como ele chamou, é um conceito fundamental da teoria psicanalítica. Quando a gente pensa, né, no paradigma da neurose freudiana, a gente está pensando, né, enfim, no Édipo, né? Édipo foi quem, né, efetivamente, né, desejou e pôde, né, ficar com a sua mãe, né, cometer o incesto e matou o pai, né, quem realmente levou isso às últimas consequências, né? E o complexo de Édipo, a gente pensar, né, como cada um tem que lidar, isso em palavras muito, né, pouco técnicas, né, em lidar com as renúncias, né, em poder aceitar renúncias dos nossos desejos e lidar com as consequências, né? E a saída disso, né, a gente tem a neurose, a psicose e a perversão como saídas possíveis disso. A gente está trabalhando agora uma pesquisa, montando essa pesquisa ainda, mas a ideia é que a gente possa, né, discutir um pouco o campo da neurose obsessiva e as compulsões hoje. Quer dizer, tem a ver uma coisa com a outra, não tem a ver, né? Porque o diagnóstico, por exemplo, de toque, ele é um diagnóstico muito subjetivado, né? Quer dizer, essa categoria, né, psiquiátrica. Todas as categorias psiquiátricas, elas tendem a tirar, né, muito dos aspectos subjetivos envolvidos, né, naquela manifestação, né? Então, se o transtorno obsessivo-compulsivo é um transtorno, né, muito caracterizado por um conflito, né, por uma dúvida, uma hesitação, né, um grande sofrimento em torno disso, né, o toque ele acaba sendo quase que só os atos, né, envolvidos nisso, né, enfim, os rituais, né, e
E ele não traz essa questão do pensamento, né? E a nossa pergunta era, bom, não é dizer que se a neurose obsessiva ainda existe ou não existe, mas é pensar se hoje as compulsões que a gente encontra são compulsões que são mediadas pela palavra, mediadas pelo pensamento. Quando você tem transtorno obsessivo compulsivo, você realmente não tem momentos tranquilos. Mesmo na cama, eu estou pensando, será que tranquei as portas? Sim. Será que lavei as mãos? Sim. Mas quando a vi, a única coisa que eu conseguia pensar era na curva delicada dos seus lábios. Eu a convidei para sair 6 vezes em 30 segundos. Em nosso primeiro encontro, eu passei mais tempo organizando minha comida por cor do que comendo ou falando com ela. Mas ela adorou. Quando fomos morar juntos, ela disse que se sentia segura porque ninguém jamais os roubaria, já que eu definitivamente tranquei a porta 18 vezes. À noite, ela deitava e ficava me olhando enquanto desligava as luzes. Desligava e acendia. Desligava e acendia. Na semana passada, ela começou a dormir na casa de sua mãe. Ela me disse que não deveria ter me deixado ficar tão apegado a ela, que a coisa toda foi um erro, mas como pode ser um erro que eu não tenha que lavar as mãos depois de tocá-la? Eu a quero tanto de volta. Deixo a porta destrancada. Deixo as luzes acesas. Obsessões são o quê? São ideias, imagens, né? Enfim, pensamentos que, de alguma forma, eles se impõem, né, ao indivíduo contra a vontade dele, né? E eles causam incômodo, né? O sujeito sabe que aquilo é sem sentido, que aquilo é totalmente irracional, mas não consegue evitar essa intrusão, né? E as compulsões são quase como respostas, muitas vezes, a essas obsessões, né? São comportamentos e atos mentais repetitivos, estereotipados, que também se impõem contra a vontade do sujeito, embora ele saiba que aquilo é absolutamente irracional, ele não consegue também evitar, né? Então, antes do Freud criar, né, a neurose obsessiva, ele foi o primeiro que reuniu, né, foi quem criou essa categoria, e foi o primeiro que reuniu obsessões e compulsões numa unidade clínica, né? Antes dele, obsessões e compulsões eram termos intercambiáveis, era usado para, né, diversos quadros, né? E ele reuniu nessa categoria da neurose obsessiva, né? E, como eu disse, o toque, né, da psiquiatria, ele, né, guarda um pouco essas descrições, mas elimina os elementos subjetivos, né? A psiquiatria se propõe, muitas vezes, ateórica, né, e neutra, né, como se isso, de alguma forma, fosse possível, né, como se essas descrições fossem destituídas de uma, né, de uma certa concepção também de quem seria esse sujeito, né? Então, o obsessivo clássico, né, obsessivo descrito por Freud, ele pensa assim: se eu penso A ou se eu faço A, acontece B, né? Se eu não faço A ou não penso, acontece B, né? Como se essas consequências fossem internas, né, aos próprios atos, né? Assim, fossem automáticas, não tivesse nenhuma outra instância que determinasse isso, né? E o Freud vai insistir que entre uma coisa e outra existe, né, uma afirmação, né, que está escondida, que está, de novo, para usar o termo, né, recalcada, né, a gente poderia dizer assim, né? Então, tem um desejo inconsciente entre uma coisa e outra, né? E na psicanálise clássica se trataria de explicitar esse desejo inconsciente, né? Falando em termos bem simples, né? Então, você explicita esse termo, né, que a pessoa não estava podendo se dar conta, né? Por exemplo, o famoso caso, né, do Freud do Homem dos Ratos, né? Ele tinha um grande conflito, né, entre o amor do pai e o amor da mulher que ele tinha escolhido, né? E ele não conseguia, né, como todo obsessivo, decidir, fazer uma escolha, né? Ele ficava preso nessa hesitação, né, entre uma coisa e outra, né? Ele deseja que algo, não suportava a ambivalência, né? O fato de que ele desejava que alguma coisa muito ruim acontecesse ao pai, embora ele amasse o pai profundamente, né? As compulsões vão ser uma espécie de contra-investimentos, né, para esses atos, né? E a gente pode chegar até ter o ritual obsessivo que pode se repetir indefinidamente. Em um determinado momento, né, o Lanzer, né, o
o Homem dos Ratos, está esperando pela dama, né, pela mulher lá que ele gosta, né, chegar, e ele nota que tem uma pedra no chão, né, e ele pensa nessa carruagem, né, quando a carruagem dela passar, ela pode cair, a carruagem pode cair, ela pode, né, quebrar, ela pode morrer. Aí ele vai e tira a pedra. E aí ele pensa, não, isso não faz sentido nenhum, né? E também, se acontecer alguma coisa, né, o fato de eu ter tirado a pedra, né, denuncia que eu pensei que ela poderia morrer. Vamos colocar a pedra de volta. Aí coloca a pedra de volta. Mas aí ela pode morrer. Quer dizer, então, esse mecanismo, ele é sem fim, né? Ele pode ser sem fim. Ele pode se perpetuar, né, nessa espécie de uma coisa tentando anular a outra, né? E, evidentemente, isso fracassa, né? Então, mas no fundo, né, em nenhum momento, né, esse comando e esse contracomando são expressões do desejo dele. Né? No fundo, são um modo de deixar esse desejo fora de cena. Né? Em nenhum momento ele faz a escolha, em nenhum momento ele afirma, né, fazer a escolha significa suportar as consequências. Né? Voltando, esse sujeito, né, que o Freud descreve, né, esse tipo clássico obsessivo, né, ele surgiu nesse contexto, né, que o conflito moral ele era muito, era o centro, né, das questões humanas, né, então culturais, enfim. Então, o obsessivo ele é um neurótico, ele está dividido, né, entre imperativos heterogêneos, ele não consegue fazer escolha e ele se identifica com esses ideais elevados. Né? Então, esses contextos, esses ideais elevados, eles são, de alguma forma, interiorizados e vêm nessa ordem, né, do tenho que fazer isso, tenho que... Né? Enfim. Né? Hoje, né? Como é que a gente poderia pensar hoje? Né? A gente tem, então, muita dúvida, né, se essas compulsões que a gente observa hoje, é claro que que compulsões a gente está falando? Existem inúmeras, né? A gente, quando fala de compulsões, a gente pode estar falando de toxicomanias, de anorexia, de bulimia, né, os transtornos alimentares, a gente pode estar falando de compulsão de consumo, né, consumo de medicamentos também, enfim, ilícitos, né? Enfim, inúmeros, compulsão por sexo, né? Tem 1000 tipos de possibilidades de compulsão, né? E, de novo, né, bem como na situação lá do pânico, né, como eu estava trazendo de exemplo, né, não né, o fato de você ter uma crise de pânico não identifica se você está, por exemplo, né, numa posição edípica ou uma posição narcísica, se você é neurótico, se você... Né, não é. Né, não é isso que vai definir de onde que o sujeito está se posicionando. Né? E, da mesma forma, a gente tem inúmeras compulsões e elas podem... ter, enfim, significados diferentes. Né? Mas o principal que eu queria dizer é que a gente tem a impressão de que essas compulsões, né, não têm essa origem nessa sexualidade recalcada, mas sim que elas respondem a essa questão narcísica, né, a neurose narcísica. A gente está falando de outro tipo, né, de patologia, de patologias que teriam a ver com algo anterior, né? Quando a gente fala de narcisismo em psicanálise, a gente não está falando de algo negativo, né? De algo pejorativo, como acabou sendo apropriado esse conceito, né, pela sociologia. A gente fala cultura do narcisismo, né? Esses termos assim que denotariam talvez um egoísmo, alguma coisa do gênero, né? Mas o narcisismo na psicanálise é a constituição do ser humano, a constituição psíquica, né? A constituição da identidade, né? Então, a gente está falando de limites do eu, de contorno, o que sou eu, o que é o outro. Né? São noções que a gente precisa ter antes da gente, né, de alguma forma, se constituir como sujeito desejante. Então, as angústias, né, ligadas a essa fase são diferentes das angústias da neurose. Né? Então, são angústias que têm a ver com uma sensação de aniquilamento, sensação de esvaziamento, sensação de
de estar caindo, são angústias mais arcaicas que, por exemplo, um psicanalista inglês, né, chamado Winnicott, Donald Woods Winnicott, descreveu para exemplificar esse tipo, né, de caso, né, que estaria... Enfim, o que estaria em questão não era um conflito sexual, mas algo de outra ordem, né, da constituição do eu. E a gente acha que essas compulsões que remetem a questões narcísicas podem estar, sim, aumentando. É uma pergunta que a gente tem, né? E, em especial, essa ideia de que essas compulsões se apresentam sem um pensamento obsessivo acoplado, como era no caso da neurose obsessiva descrita por Freud, né? A gente tem muitas compulsões, por exemplo, né, manifestações na clínica de tricotilomania, né, que é arrancar os fios de cabelo, fios de sobrancelha, de cílios, né, o cabelo em geral, né, compulsão de se cortar, né, e que muitas vezes tem a ver com essa ideia de que através da dor, né, através desse gesto que chega, né, a ferir, né, ou, né, arrancar pele, né, se ferir, de alguma forma a dor ela traz um contorno que a pessoa, naquele momento, perde, né, que é instável, que não é totalmente seguro, né? Então, a dor ela traz essa unidade, né, bem ou mal, né? Então, é uma busca, né, desse tipo de... construção de uma imagem, né? Quase de ter uma sensação de existência, né? A ideia de patologias do ato é isso, né? Uma patologia que não passa pela mediação das palavras e do pensamento, né? E que, para isso ocorrer, a gente precisaria, de fato, né, para pensar que esse caminho, né, talvez, do motor, né, para chegar até, né, as palavras, né, ele precisaria de um processo que, como se não tivesse podido ocorrer, um processo de simbolização mesmo, que não foi possível ocorrer e o caminho é encurtado, né? E é como se isso se expressasse de maneira mais condensada e curta, direta, né, na ação, né? Então, esse tempo, por exemplo, né, que o obsessivo tem através da hesitação, né, que lhe dá, né, essa inibição da ação. No caso dessas patologias, você teria a ausência de hesitação, a ausência de mediação do pensamento, ele varia diretamente, né, ao ato, né? Então, esses atos impulsivos seriam destituídos de representação e elaboração psíquica, né? E aí a gente pensa, né, e o desejo nessa história, né? Como eu falei, nas obsessões, o desejo é recalcado, né? E nessas patologias, né? Não sei se vocês já viram o filme Shame. Você tem um personagem, né, que é um sujeito absolutamente adaptado à vida, né, ao trabalho, até socialmente, né? Mas que tem uma compulsão por sexo que é absolutamente avassaladora, né? Ele certamente não demonstra prazer nessa busca por sexo. Não é que ele extraia dali uma satisfação. De alguma forma, se sente impelido e obrigado, né, a buscar, e alguma coisa que se repete sem que aquilo tenha, né, um ponto, né, de satisfação. Então, hoje a gente tem uma liberação sexual muito maior, mas às vezes as relações, né, mais íntimas são muito difíceis, parecem muito mais enfim, dolorosas, né, por caminhos que a gente às vezes não sabe como fazer, né? Então, essa compulsão de comer, de jogar, de beber, né, nada disso se faz por desejo ou prazer, né? É uma outra ordem, né, que está ali, né? E no caso desse sujeito, desse personagem do filme, né, a gente tem a impressão de que ele está muito mais tomado por um vazio, por uma questão de quem ele é, do que exatamente buscando, né, uma satisfação nessas atividades, né? No próximo bloco, tem algo do que o analista pode devolver, né, com o seu olhar sobre quem é esse sujeito. a teoria psicanalítica de Freud tem como base a percepção de que, para viver em sociedade, o homem precisou reprimir seus instintos violentos e sexuais.
e que esses sacrifícios são fontes de sofrimento e de produção de neuroses. O mal-estar da civilização, como chamou Freud, estaria relacionado a essa repressão e ao sentimento de culpa. Hoje, após conquistas de liberdade, como a sexual e de costumes, o nosso sofrimento ainda teria as mesmas causas da época de Freud? E como as mudanças que ocorreram em nosso modo de viver estão se refletindo na clínica psicanalítica? A gente tem essa ideia, então, de que hoje a gente teria, né, mais uma clínica do ideal do que da repressão e da interdição, né? Que esse mal-estar contemporâneo vai se inserir muito mais nesse registro do corpo, né, da ação, da intensidade, né? E que esses quadros clínicos, ao invés de serem marcados pela culpa, como, né, um neurótico obsessivo é absolutamente tomado, né, por essa culpa, né, ele vai ser muito mais marcado por essa vergonha de não ter atingido essa performance ideal, né, e por essa sensação de insuficiência, né. O Ehrenberg, que é um sociólogo, enfim, que a gente gosta muito, e ele diz, né, enfim, que assim, essa sociedade que valoriza o ato, né, e as iniciativas individuais, ela acaba também produzindo, né, essas patologias do ato, né? A depressão ameaça o indivíduo aparentemente emancipado de interditos, mas certamente dividido por uma partilha entre o possível e o impossível. Se a neurose é um drama da culpabilidade, a depressão é uma tragédia da insuficiência. Ela é a sombra familiar do homem sem guia, cansado do empreendimento de tornar-se si próprio e tentado a se sustentar pela compulsão por produtos ou comportamentos. O deprimido dificilmente formula projetos. Lhe faltam a energia e a motivação mínimas para fazê-lo. Inibido, impulsivo ou compulsivo, ele se comunica mal consigo mesmo e com os outros. Déficit de projeto, déficit de motivação, déficit de comunicação. O deprimido é o inverso exato de nossas normas de socialização. Essa ideia, né, sempre de que você não está à altura, né, dessa performance que é exigida. E, no fundo, a inibição, né, que eu acabei não falando da inibição, mas a inibição ela é quase que enfim, o outro lado da moeda dessa questão do ato, né? Assim, ou o sujeito se sente, né, exterioriza demais, ou ele, de alguma forma, se recolhe, né? Mas não deixa de ser uma outra face dessa mesma questão, né? É uma contrapartida, né, do ato. Como é que a gente pode pensar em termos, né, de clínica isso, né? A gente observa, né, que muitas vezes é necessário, né? É claro que a gente tem aquela noção muito difundida do que é um dispositivo analítico, né? Que é um analista sentado atrás, o paciente deitado, né, no divã, o analista marcando uma coisa ou outra, mais silencioso, né? E a gente observa que nesses casos, né, é claro que isso é enfim, a análise não precisa desse dispositivo dessa forma para funcionar, né? Mas dá uma ideia, né, de que alguma coisa que se passa, que transcorre de uma maneira mais ou menos tranquila, né, sem muitas intervenções do analista, né? Nesse caso, né, é como se o suporte do olhar fosse muito mais importante. E não só porque, na ideia do face a face, de um sentar na frente do outro como se fosse uma conversa dual, mas que é por se ver no olhar do analista. Tem algo do que o analista pode devolver, né, com o seu olhar sobre quem é esse sujeito, né, sobre seus, dando um testemunho da sua existência, né, de uma consistência, né, é fundamental. Então, é quase como se houvesse, né, um processo que se passa pela pessoa do analista, às vezes até afetivamente. O que eu estou chamando de uma reação afetiva é uma reação que vai exprimir, por exemplo, o espanto do analista com alguma coisa que ele falou. De repente, o analista vai expressar isso não em termos de palavras, mas em termos de expressão gestual. Né? Assim, ele vai, né, de alguma forma, mostrar a intensidade do que aquela pessoa está vivendo, né, através, por exemplo, do gesto dele, né, da expressão dele. E, por isso, devolvendo alguma coisa dessa experiência para
essa pessoa que não está conseguindo entrar em contato. Então, é como se a gente pudesse estar falando de uma linguagem, né? Tem um psicanalista francês chamado René Roussillon, que fala dessa linguagem mimo-gesto-postural, né? Que a gente tem que ampliar a ideia da análise, né? Para além da linguagem verbal, né? Para essa linguagem mimo-gesto-postural, em especial nesses casos. Claro que a gente tem enfim, orientações na psicanálise que nem sempre concordam com esse tipo, né, de questão, mas o fato é que tem algo do analista que se torna mais presente, né, do que a gente podia pensar anteriormente, né? E se passa, talvez, ele tem que sentir algumas coisas que não é pela via do que o paciente está associando, porque esse paciente não associa, né? Não traz essas fantasias, não tem esse mesmo funcionamento, né, do paciente neurótico. Então, se trata de quase entender como as coisas se associam nele, né? Pensar a associatividade não só pela via verbal, mas de uma maneira mais polimorfa e tentar, às vezes até através do que você está sentindo, né? O que o analista sente e, de alguma forma, devolve para o paciente. É através das reações do analista que ele vai se encontrando um pouco, né? Encontrando podendo, né, criar uma narrativa para essa história que parece absolutamente desconexa e, a partir daí, sim, a gente pensar numa possível análise. Então, é como se a gente pensasse num campo, né? Às vezes a pessoa vai, muitas vezes ao consultório, tem uma regularidade, mas a análise em si não começou propriamente, né? É claro que já começou, mas não começou nesses termos clássicos freudianos. A gente faz um preparo, né, disso. E, então, a gente tem que afinar a nossa escuta para isso. Se a gente tenta interpretar um desejo que ainda não está, né, colocado, que ainda não existiu, porque essa pessoa está preocupada, né, com questões muito mais primitivas, digamos assim, né, em termos, enfim, dessa identidade, essas questões identitárias, você não adianta, isso não tem significado nenhum, isso não tem efeito nenhum, né? Então, os analistas têm que afinar a escuta para esse tipo de sofrimento e pensar que tipo de intervenção que faz efeito, né? Certamente não é uma interpretação que se limita à decifração, né? Essa ideia de decifração ou de trazer, né, alguma coisa desse desejo inconsciente recalcado, né? Tem que ampliar essa ideia, né? E Freud já deu indicações disso no final da obra dele, que passa pela ideia de construção, de você poder construir alguma coisa, né, ali com o paciente, né? E para que, enfim, essa análise seja possível, que alguma coisa, né, se transforme, né? Então, é claro que, né, uma sociedade, né, que valoriza, né, e se a gente for pegar, né, os mitos que o Freud usou, né, para pensar a obra dele, quer dizer, o Édipo e o Narciso, né, enfim, a gente vê que mal-estar sempre há, né, porque Édipo furou os olhos, né, e, enfim, né, pela culpa, né, fura os olhos, né, e Narciso, ele, enfim, se transforma numa flor, né, e Eco, né, que era a ninfa apaixonada por Narciso, vira uma pedra, né? No fundo, o que a gente pode pensar é que, nos casos de narcisismo, a gente está lidando com uma maior fixidez e que o que a gente tem que tentar fazer é, de alguma forma, trazer uma maior plasticidade, né, para essa vida psíquica que está, né, muito constrangida, digamos assim. Então, eu queria, enfim, finalizar, né, dizendo que a gente não ficar muito deprimido com esse cenário, né, quando a gente começa a falar dessas patologias e como se a gente estivesse num universo de mudanças que fosse muito negativo, né? Não é bem assim, né? Se a gente está assistindo, né, a mudanças é porque também, né, o nosso modo de vida romântico burguês também não estava satisfazendo, né, não estava funcionando, e as mudanças elas vêm também trazendo coisas positivas, né? Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico CPFL no YouTube. Quando a gente elege, né, alguém para ser o mais fraco, a gente tem a ilusão de que, né, a gente está a salvo
dessa posição. Muitas vezes a pessoa se leva realmente ao limite, né, para poder ter algum tipo de experiência que ateste essa existência.